Boa noite, pessoal. Todos bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo aí? Me dá uma luz porque a internet caiu aqui. Tive que reiniciar correndo. Então não sei se está tudo funcionando. Só me dá um toque aí para mim saber se está tudo ok antes da gente começar. E aí, gente, está funcionando? Não está funcionando? Vamos ver aqui, funcionando, beleza. Então vamos prosseguir. Antes da gente começar, né, vou dar os recadinhos que eu sempre dou. A gente tem a live aqui às sextas, normalmente eu passei às 8 horas, mas quando dá alguns imprevistos atrasa um pouquinho. A gente também tem o curso de terça-feira, às 8 horas também no grupo, tem um grupo específico da associação. Quem quiser participar, assim que você entra na associação lá, tem uma abinha que mostra o grupo. É só se inscrever, você já entra, ok? Então toda terça tem uma live, a gente conversa sobre temas específicos da doutrina, a gente vai tentar abordar aí toda a doutrina de um jeito mais não tão técnico, né? Às vezes eu tento não ser tão técnico, mas tá sendo legal. Então quem quiser participar é só aparecer lá e a gente bate um papo aí. Quero agradecer a todo mundo que tem ajudado a associação no sentido das doações, né? Então estamos fazendo um trabalho aí semanal de entrega de comida aos sábados ou aos domingos. Estamos entregando cerca de 80, 90 marmitas, né, nesses dias. Na última conseguimos levar cobertores, levamos chinelo, levamos roupas, kit de higiene e ajudou bastante os moradores, ficaram bem contentes. Então eu venho aqui e deixo o meu agradecimento a todo mundo que ajuda a gente com doações, seja com comida, seja com roupa, com dinheiro. Algumas pessoas nos dão em dinheiro, a gente
Coloca aí. E a gente está aí colocando toda a nossa saída, a gente está colocando aí no Face também, para vocês terem noção do que a gente está fazendo. E quem quiser também conhecer a associação, né, assim que acabar aí essa pandemia aí, essa quarentena, a casa fica aberta. Vocês podem conhecer nossas atividades lá. Por enquanto só está se juntando o pessoal que vai fazer a saída mesmo. Tá? A gente segue todas as regras lá. Todo mundo de máscara, luva. A gente tenta o mínimo de contato possível também com os moradores, a fim de proteger eles e proteger a gente. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. A minha filha quer aparecer, ela quer dar oi para vocês. Oi. Fala, tudo bem? Tudo. Fala bem. Você, tudo bem? Tudo bem? Um abraço. Deixa seu like. Deixa seu like. Like. Tá bom. Agora ela viu, é igual quando, né, Deus fez o homem, viu que era bom, agora quer fazer sempre. Ela também, né, viu que era bom, agora tá aqui. Toda vez que eu tô fazendo, ela quer aparecer um pouquinho. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo, basicamente sobre o amar os nossos inimigos, né, que é um tema um pouco difícil de falar, porque as pessoas entendem errado o conceito da questão do amar, né? Então eu vou tentar aqui passar um pouquinho do que a gente pode estar vendo nessa questão, que é como que a gente tem que fazer isso, né? E como que a gente tem que criar essa empatia para com aquelas pessoas que a gente não tem uma certa afinidade. Né? São pessoas que, por algum motivo específico, seja de trabalho, seja na nossa própria família, seja colegas, sejam pessoas que, de alguma maneira, houve um atrito, a gente acaba criando uma situação em que não fica legal a convivência. Né? Eu costumo falar para as pessoas que nós, de fato, nós não temos inimigos. Né? São os inimigos que nos têm. Porque se a gente rotula ele já como inimigo, a gente já está determinando que o papel dele na minha vida é de se contrapor a mim. Né? Ou o mal que ele causou a mim, e às vezes fisicamente, ou até nessa encarnação, pode ser irreparável mesmo. Mas em questão espiritual, nós sabemos que tudo, né, pode se normalizar com o tempo. Né? A gente entende a justiça divina como algo que é um equilíbrio no universo, enquanto esse equilíbrio, quando essas forças não estiverem equilibradas, deve existir um empenho, deve existir uma força ou uma diretriz aí que deve ser seguida para que a gente consiga estabelecer esse equilíbrio. Essa semana eu estava até conversando com uma pessoa e a gente estava falando assim que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Estou em equilíbrio. Né? A pessoa falou, não, eu estou equilibrado. Mas a visão do equilíbrio que a gente tem que ter, na verdade, é uma busca constante de buscar o equilíbrio. A gente é como andar numa corda bamba. E quando o cara está numa corda bamba, o ato dele estar em equilíbrio é que ele está constantemente buscando, né, o meio termo onde ele fica alinhado com o caminho que ele quer seguir. Então, constantemente ele está indo ou para a esquerda ou para a direita, né, ou para um lado ou para o outro. E aí o instinto dele, né, corporal, mental, é buscar esse equilíbrio. Então, quando a gente diz que estamos em equilíbrio, é que nós estamos conseguindo, de certa forma, manter, né, a nossa condição de visão, onde nós não estamos nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nós conseguimos manter esse equilíbrio, que é estar no meio. Nós sempre estamos indo para um lado ou para o outro. E aí, quando a nossa razão ela vem à tona e ela observa, e o sofrimento ele faz muito isso, né? A dor ela causa muito isso. A doença tende a causar muito isso, alertar você
de que algo está fora daquele caminho que é traçado, aquele caminho reto que é traçado, que é o correto para a gente seguir, a gente está se desviando desse caminho. Tanto para um lado como para o outro. Nenhum dos lados é bom quando há o excesso. Então a gente busca o quê? Sempre buscar esse caminho do meio. E esse caminho, buscar esse caminho do meio, às vezes acontece que a gente encontra com pessoas que vão de encontro a esses nossos ideais. Tá? E aí surgem as desavenças. Com essas desavenças, a gente cria um certo distanciamento ou um certo rancor ou ódio de determinadas pessoas e vamos nos afastando dela. Tá? Esse é o princípio aí. E aí a gente tem para com essas pessoas aonde a marca ou o que ela deixou que foi tão intensa em nós, acaba deixando a gente, rotula essas pessoas ou nós somos rotulados como inimigos. Né? Então é isso que a gente precisa entender primeiro, né? Quem que é esse inimigo, né? Como que se situa? Então a doutrina, né, ela traz uma questão que é muito importante para nós, que é sobre justiça, que é a primeira coisa que a gente precisa entender, né, na questão do que realmente a gente busca na nossa vida. E onde que está esse embate, né? Que a gente vê tanto hoje, nesse mundo tão polarizado que nós estamos, tão difícil de lidar, né? Então, olha só que engraçado. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, como que a gente pode definir a justiça? E mais simples que isso, gente, é impossível, né? Ele diz assim, ó, a justiça ela consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a justiça por si, ela consiste justamente em você observar e dar a liberdade do outro, dele estar fazendo aquilo que lhe apetece, aquilo que ele gosta de fazer. Né? Às vezes a gente até observa que é errado, a gente sabe que aquilo não é certo, a gente pode até e deve, né, isso faz parte dos nossos deveres, alertar essa pessoa, né, orientá-la na medida do possível. E se a gente tiver essa capacidade intelecto e moral, direcioná-la para determinados caminhos, a gente deve fazer. Porém, a escolha final dessa decisão é sempre dela. Uma das grandes lutas que a gente tem, né, no sentido de humanidade é que nós ultrapassamos esses direitos ou esse respeito para com as pessoas. Tá? Então, isso é um tipo de agressão. A gente acaba agredindo as pessoas quando nós desrespeitamos a liberdade de ação dela, da mesma forma quando elas acabam atravessando o nosso limite de direito de agir. Então, esse é o grande embate que nós temos hoje. Quais são os direitos? Quais são os nossos deveres? E normalmente, quando a gente fala de justiça e direito, a gente sempre esquece dos deveres. A gente sempre quer olhar para os benefícios. O que eu tenho direito? O que eu tenho direito a receber? Qual que é a minha parcela de ganho aí? E aí nós esquecemos da parte do dever. Porque da mesma forma que a pessoa, que eu tenho direito a algumas coisas, de agir de determinadas maneiras, as pessoas também terão. Elas devem ter essa ação. Ok? E aí você fala assim, mas Fábio, tem coisas que é errado, eu não posso deixar com que as pessoas ajam de determinada maneira. Né? Não posso deixar com que as pessoas me machuquem, me maltratem. Não, mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você deixar o pessoal lascar a porrada em você e tudo bem. Não, não é isso. Tá? O que nós estamos dizendo, o que a doutrina nos diz é que nós não podemos pagar o mal com o mal. Esse é o grande problema. Quando eu desejo o mal para o outro, quando eu desejo que o outro... E eu vou citar coisas simples da nossa vida cotidiana. Quando eu desejo que o outro se ferre, né? Quando eu fico torcendo para que as coisas deem errado, porque eu quero ver e eu quero apontar o dedo e falar para, olha, eu avisei. Não é assim? Eu estou agindo de maneira errada. Eu estou
entregando o mal. O desejo do mal é um mal. Mas, Fábio, eu não estou fazendo mal. Eu só queria ver ele caindo, porque aí eu tenho um gostinho de falar para ele que é verdade, tá vendo? Mas não, a gente tem que torcer, né, para que a pessoa, na verdade, acorde o quanto antes para que ela possa retomar o caminho que a gente entende que é o correto. Porque também tem outra, gente. Tem muitas coisas que a gente entende como correto e não é. Tá? Tem muitas coisas que a gente abraça hoje de peito aberto e grita aos dentes que é assim que tem que ser, né? Se não for desse jeito, né? Se não seguir o meu caminho, tá errado. E mais pra frente, a vida vai mostrar que, olha, não é bem assim. Né? A gente já conversou em algumas lives da importância, né, do necessário, supérfluo, algumas coisas nesse sentido, e também do que realmente é importante na nossa vida. O que é importante? A gente discute por muitas coisas, cara, que não tem valia, não tem porquê. Tá? E aí nós criamos essas brigas, né? Nós acabamos criando aí esses impasses. Então nós devemos agir com retidão, com carinho, com respeito. É difícil falar em respeito hoje, né? Com tantas coisas que a gente vê, tanta barbárie, tantas coisas, até com essa questão nossa que nós estamos passando hoje em dia, com referência à pandemia, ao ficar em casa ou não ficar em casa, eu tenho direito a ir para onde eu quiser, enfim, a gente pode ficar aqui até amanhã conversando sobre todas essas questões. Né? A questão é que a doutrina é muito simples, ela diz, olha, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro, tudo bem? E onde que mora a justiça divina? A justiça divina ela mora no sentido de que todas as suas ações elas geram consequências. E você é responsável direto por essas consequências até que elas cessem. Ou seja, enquanto elas estiverem dando resultado, positivo ou negativo, você é responsável por essas consequências das ações que você tomou. E quando essas ações elas geram consequências ruins, você vai ter que se ajustar perante isso. Você vai ter que encontrar formas, através das provas, através das expiações, através de lidar com essas pessoas que você prejudicou, tá? Em outras encarnações, ou processos obsessivos, seja lá o que for. Tá? Eu não vou entrar nos méritos aqui dos meios eficazes de provas, tá? Mas as provas e as expiações, principalmente as expiações, elas servem justamente para isso, para que se ajustem aquelas coisas que foram praticadas de forma errada. Tudo bem? Como cada um tem que ser dono de si, nós não devemos nos preocupar com as ações alheias no sentido de que aquilo é uma injustiça demais e não sei o quê. A justiça divina ela vai vir e vai dar o seu parecer, uma hora ou outra. Tá? Inclusive tem uma passagem que diz que, olha, você acha que aquela pessoa X está feliz, por exemplo. Você acha que ela está numa situação confortável. Você acha, né, que ela não está passando por problemas tais. Tudo bem? Mas você não sabe o que vai dentro dela. Às vezes, aquela posição social, aquela família em que ela vive, o trabalho que ela está, pode trazer um status, uma colocação, pode trazer um nível, né, de financeiro, econômico muito estável, né, acima dos outros. Porém, intimamente, a gente não sabe o quanto que ela sofre psicologicamente e está aturando tudo aquilo lá, e está passando por toda aquela situação. Nós não conseguimos entender isso. Tá? Isso é o que a gente chama que é uma falta de empatia. Até a empatia, nesse caso, ela tem um limite. Né? Porque por mais que você tente imaginar como que a pessoa está vivendo, ou por que ela está sofrendo, você pode até fazer um exercício para tentar entender aquilo, você não consegue ir até o fundo, você não consegue chegar até lá dentro dela, vasculhar tudo e ver exatamente o que ela está sofrendo, qual a real intenção dela nas ações que ela tomou. Isso é difícil, porque muitas vezes nós não sabemos porque as pessoas tomaram determinadas ações contra nós. A gente tem pessoas que às vezes não gostam da gente, que a gente nem sabe por quê. Nem sabe, eu não sei. Bom, eu não sei se eu tenho inimigo. Ninguém se declarou ainda, né? Se alguém quiser, pode colocar aí. Mas
Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, eu sou o seu inimigo ferrenho aí, eu não gosto de você, né? Graças a Deus, até hoje, eu não sei se é bom ou é ruim, tá? Mas existem pessoas que você sabe que você não se dá bem, né? A gente fala que o santo não bate, né? Que são energias, na verdade, né? São energias que a gente emana, né? E a doutrina fala muito disso sobre energias, né? Ela fala que nós estamos muito ligados a energias, que a gente está ligado às simpatias, né? Que a gente falou alguma aula aí que a gente falou das simpatias, que na verdade é uma afinidade de energias. Então nós somos ligados a essas energias. Então, quando a doutrina nos fala sobre a questão de amar os nossos inimigos, ela entende tudo isso, ela não está sendo hipócrita. Tá? Ela só diz assim, olha, gente, não retribui o mal com o bem. Tá? Isso vai causar um imenso desperdício de tempo, né? Na sua vida. Se você contribuir, né? Na verdade é o contrário, se você retribuir o mal com o mal. Né? Se a gente não aprender a fazer isso, se a gente não aprender a retribuir o mal com o bem, a gente vai estar agindo igual a pessoa. E que evolução é essa que nós temos? Que evolução que nós vamos ter se a gente está agindo igual? E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente acaba agindo igualzinho o que a pessoa está fazendo. E sem perceber, né? Que nem como eu disse, às vezes a pessoa ela não faz nada, mas ela deseja o mal para o outro. Não vê a hora de ver que a pessoa se dê mal. A gente vê aí, por exemplo, no âmbito nacional, né, quantas pessoas torcem para que as coisas deem errado do outro lado lá, porque não é a pessoa que ela gosta que esteja lá. Né? Não que a gente tenha que torcer para que esse tipo de coisa que esteja acontecendo hoje aconteça e tudo bem. Né? Mas a gente deveria ter pensamentos positivos para que, de repente, surgisse alguma coisa do nada lá e abrisse os olhos dessas pessoas. Vissem que o mal que elas estão causando aos outros. É esse tipo de comportamento que a gente tem que ter. Né? E é esse tipo de comportamento que a doutrina espera da gente, quando ela diz sobre amar os nossos inimigos. Né? Então, é importante que a gente comece a pensar em como que a gente está fazendo e como que nós estamos agindo dentro de nós também. Né? Eu não gosto de falar muito de inimigos, não gosto de falar muito que nós temos inimigos. Né? Como eu disse, eu não tenho. De repente vocês têm alguns inimigos. A gente conhece algumas pessoas hoje que nós temos algo. A gente chama de. Né? Hoje o pessoal chama de ranço. Né? Eu tô com ranço daquela pessoa. Né? Isso aí virou popular. Né? Mas esse pequenininho aí, esse sentimento raivoso, né? A doutrina fala de ódio, rancor. Então, na passagem que ela fala sobre isso, ela fala que muito dos fluidos, né? Ela fala assim, olha, a diversidade na maneira de sentir das pessoas são diferentes, tá? E aí ela inclusive fala de uma lei da física, que ela fala que é a assimilação ou repulsão de fluidos, ou seja, todos os nossos pensamentos, positivos ou negativos, eles geram algum tipo de fluido espiritual e magnético espiritual, tudo bem? Então, nós somos rodeados de uma atmosfera magnética espiritual que nos envolve. Ela está de acordo com a quantidade, com a qualidade das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, quando a gente, normalmente essa afinação que a doutrina fala, essa simpatia, é quando a gente encontra várias pessoas que têm mais ou menos a mesma qualidade fluídica daquilo que nós estamos emanando. Tá? A gente vem aprendendo isso aí ao longo do tempo, ao longo das lives. Tudo bem? Quando a gente vê uma pessoa que não está vibrando daquele jeito, ou quando você vê uma pessoa e você não tem uma certa antipatia, o seu próprio pensamento ele já fabrica essas energias. Então, eu falo aí, ó, pensa agora nesse exato momento numa pessoa aí que, né, se você visse agora na sua frente, você já vinha aquela sensação, né? Alguns, né, uma ira, outros um ódio, outros, né, uma sensação negativa. Né? Então, olha só o que acontece. Nós estamos produzindo essas energias em nós, não são eles que estão jogando, porque o sentimento ou a emoção que nós
produzimos quando observamos, ou quando nós pensamos, ou quando vimos essa pessoa, ele sai de nós, não sai da pessoa que está lá. Entendeu? Pode ser que a pessoa ela contribua com isso, pelas atitudes dela, pela forma como ela trata a gente, pela forma como ela nos distrata, né? Ela às vezes provoca isso. Mas no final das contas, quem toma a ação de que tipo de sentimento eu quero adotar é vocês. Vocês se escolhem. Né? Fábio, mas isso é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Né? Com certeza. Realmente é muito fácil de falar, né? Não, eu vou ficar aqui tranquilo, né? Vou fazer um mantra aqui. Toda vez que eu ver a pessoa, eu não vou conseguir, né? Não vou ficar com raiva dela. Vou, né? Não existe isso, é lógico. Porque, né? Normalmente a gente fala, né? Quem bate, lembra, né? Lembra da porrada. Não é verdade? Perguntar aqui se a qualidade fluídica tem a ver com as altas e baixas frequências. Sim. Se a gente for falar simplificamente, né? Bem simples, é isso mesmo. Então, imagine que vocês aí, cada um de vocês, ao redor de vocês existe, a gente chama atmosfera fluídica. Todo mundo tem essa atmosfera fluídica, certo? E ela tem uma certa qualidade. E essa qualidade ela é atribuída de algumas coisas. Primeiro, a minha qualidade moral, certo? E como que eu estou agindo e principalmente pensando nesse momento, né? A gente fala no agir e falar porque é o resultado do nosso pensamento, mas em suma é o nosso pensamento. Mas as coisas que eu faço, as coisas que eu falo e as coisas que eu penso, elas emitem qualidades fluídicas. Essas qualidades fluídicas elas vão se misturando a essa nossa atmosfera fluídica e ela gera qualidade fluídica. É por isso que ao longo do dia, por exemplo, a nossa qualidade fluídica, ou seja, a nossa atmosfera fluídica, ela pode variar ou ela varia constantemente. Está bem, às vezes está muito ruim. E aí a gente chama das baixas ou grandes frequências, né? Quer dizer, quando eu estou com pensamentos negativos, eu estou para baixo, estou aceitando aquilo que o outro falou para mim de negativo, eu abaixo essa frequência, porque os pensamentos que eu estou gerando ali, eles são ruins, eles, né, são de qualidade ruim. E aí a minha atmosfera fluídica fica ruim também. E aí eu acabo atraindo quem? Outros espíritos ou outras pessoas que também tenham essas qualidades ruins. Bem? Então, a gente tem que tomar cuidado. O outro, por mais que seja difícil de falar, ele tem o direito. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não sei se elas conseguem entender ou o quanto é difícil de entender isso. É no sentido de que todas as pessoas lá do outro lado, elas têm o direito de falarem e de fazerem o que elas quiserem. Bem? E nós estamos pensando na lei de causa e efeito. Elas têm o direito, elas podem fazer. Se elas devem fazer daquele jeito, é outro papo, tudo bem? Dever é uma coisa, poder é outro. Elas podem, tá? Elas podem falar o que elas quiserem, elas podem agir de qualquer maneira, elas podem fazer isso, tudo bem? Se elas devem ou não, é outro papo, daí a gente discute isso em outra live, tá? Agora, você também tem a decisão de enfrentar aquela situação da melhor maneira possível. Tudo bem? Não estou deixando para você deixar as pessoas baterem de qualquer jeito em você. Estou dizendo como você quer sair daquela situação ou como você quer enfrentar. Quando você assimila aquela situação e aceita o que foi dito ou o que foi falado e veste aquilo, tudo bem? Você está deixando com que uma pessoa que está totalmente descontrolada emocionalmente, de alguma forma, tá? Estou falando isso de pessoas que querem te agredir de alguma forma. Tudo bem? Não estou falando de pessoas que chegam para você e elas falam a verdade. Essas pessoas, às vezes, elas estão. É você que está perturbado de alguma maneira e não consegue enxergar isso. Tá? Nós estamos indo para o caminho mais fácil. Tá? Então, eu tenho pessoas que, de alguma maneira, são nossos inimigos.
Tá? Eles criam eles de qualquer forma, ou não gostam, não criaram uma empatia por nós, não conseguem enxergar que nós também somos uma pessoa como ele, como essa pessoa, e que estamos vivenciando determinadas coisas, tá? Que temos nossos problemas, temos as nossas características, porém, ah, é importante que eu tenha controle sobre as minhas coisas. É importante que eu tenha controle do que realmente eu sou. E isso é a questão que a gente fala quando você tem que olhar para dentro. Olhar para dentro, nesse caso, é observar e ter ciência do que você realmente é, da sua capacidade, daquilo que está alimentando dentro de você, que sentimentos você alimenta em você. Porque isso é determinante para determinar aí em você, né, o que você é hoje. Quem é você? Quando eu pergunto para pessoas quem é você, a pessoa, sou Fábio. Não, isso é seu nome, tá? É um papel que você criou aqui. Quem é você? A gente não sabe. A gente não sabe determinar. Porque nós mesmos somos uma transformação constante. Hoje de manhã eu posso ser uma pessoa. Chego à noite eu sou outra. Porque as minhas experiências do dia me fizeram enxergar determinadas coisas. Eu posso passar dias, semanas, anos sendo a mesma pessoa no sentido de que eu não mudo. Porque eu sofro, mas está gostoso ainda e continua assim. Mas em determinado momento a dor é tão grande que eu dou aquele passo de mudança. E as pessoas podem estranhar, tá? Tudo bem. A questão é que dentro dessas mudanças, desses embates, dessa questão de melhoria de nós mesmos, a gente pode lidar com situações e criar pessoas que a gente vai rotular elas como nossos inimigos. E elas não são nossos inimigos, são apenas pessoas que estão naquele momento específico da sua vida, da sua existência aqui na Terra, estão pensando diferente de você. Essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Quando alguém te maltrata, alguém te faz alguma coisa, um dos exercícios que a gente tem que tentar entender, lógico que na hora da discussão, você não vai parar para a pessoa e falar assim, calma aí, deixa eu tentar entender por que você está agindo dessa maneira comigo. Não é, racionalmente a gente não faz isso. Mesmo porque naquele momento específico nós estamos abraçados com o emocional. O emocional nos pegou no colo e está nos levando, está nos levando. E infelizmente nesses momentos não são emoções boas, são emoções negativas. É a raiva, é o ódio, né? É o rancor, a inveja, a insegurança. Então todas essas emoções elas nos abraçam e elas é como que colocassem um véu em nós. A partir daí, as nossas ações elas estão pautadas em cima dessas emoções, né? E por isso que a gente deve buscar se abster de tomar decisões nesses momentos. Tem que tomar, calma. Lembra da live passada que eu falei? Olha, dá aquela respirada, né? Respirar é chamar, né? Voltar para o equilíbrio. A gente está falando do desequilíbrio. Então, todas as vezes que alguém faz alguma coisa que nos tira do equilíbrio, na verdade você está andando na sua corda bamba e alguém chegou e balançou a cordinha, né? Alguém chegou e, não, eu quero te derrubar. E aí você dá aquela, né? O que você faz? Você vai, já que tô, né, balançando, vou me jogar? Não. Qual que é o instinto nosso? É buscar o equilíbrio. A gente vai se balançar, vai todo lá se entortar até buscar novamente o equilíbrio. Não é assim? É assim que nós devemos fazer na nossa vida emocional e espiritual. A gente sempre tem que lembrar que nós não estamos aqui simplesmente por uma passagem. Não estamos aqui simplesmente porque Deus não gostou de nós, achou que a gente devia vir para cá e sofrer. Não. Foi escolhas nossas, porque nós achamos que estava no momento certo e que nós poderíamos estar aqui, neste lugar, com essa família, com esses amigos ou pessoas, vivenciando esses processos. E para que nós pudéssemos vivenciar esses processos, nós devemos passar por pessoas que vão dar esses gatilhos. Essas pessoas são importantes. Ah, Fábio, então eu tenho que ter essas pessoas ao meu lado, eu tenho que conviver com essas pessoas?
Não, não necessariamente. Mas às vezes no âmbito em que nós nos encontramos, seja no nosso trabalho ou na escola, né, na nossa casa, às vezes a gente tem que conviver com elas. Temos que aprender a conviver com essas pessoas. Porque é, elas estão ali, elas estão embutidas naquele contexto. Às vezes você está no seu trabalho e você fala assim, não, então é fácil, é só eu sair fora do emprego. Às vezes as pessoas, elas não têm essa capacidade, né? Tem muita coisa em jogo, tanto financeiramente, como emocionalmente, psicologicamente. Existem muitas questões em jogo para ela tomar suas decisões. É fácil a gente julgar a pessoa e falar assim, ela está lá porque gosta de apanhar. A gente não sabe. A gente não sabe quais são as liberdades que ela está se dando, aliás, que ela não está se dando, que ela está se privando, porque às vezes ela quer proteger outras pessoas que são queridas a ela. Então é muito fácil a gente apontar os dedos para as pessoas que estão apanhando e continuam lá naquele lugar, seja lá no seu trabalho, seja dentro de casa, seja em qualquer lugar, né? A empatia, ela está justamente em tentar, porque assim, de certa forma nós não vamos conseguir 100% de certeza e vivência estar no lugar da pessoa, mas a gente tentar entender de alguma forma por que aquela pessoa toma determinadas decisões. O que será que ela está sofrendo? O que será que ela sofreu na sua vida? Que tipo de sofrimento tão grande essa pessoa deve ter passado para que ela incorporou na vida dela que essas ações que ela está tomando são as melhores? Será que isso não é um tipo de defesa já das diversas pauladas que ela já tomou na vida? Porque nós tomamos pauladas. E nós agimos muitas vezes mediante essas experiências que nós passamos na nossa vida. Então, se nós encontramos já lidamos com determinadas pessoas e essas pessoas nos fizeram mal, de alguma forma nós associamos o tipo da pessoa, o comportamento dela, a classe social, às vezes, o gênero, e nós dizemos, não, pessoas desse tipo, desse sim, X, Y, Z, elas tendem a me trazer determinada dor. Então, eu vou repudiar tudo e qualquer coisa que venha desse tipo. Então, nossa cabecinha funciona meio estranho, né? O nosso racional ali, nosso instinto de preservação, ele é meio doidão mesmo. Ele quer salvar sempre a sua pele. Mas às vezes, não é isso que tem que ser feito. É esse respeito, é observar, criar essa empatia. Então, o convite é esse, a gente observar essas coisas, né? Porque a doutrina ela nos diz, inclusive no capítulo que fala de amar os nossos inimigos, ele fala assim, olha, a gente não é bobo, a gente sabe que essas coisas de energia existem, né? Então, você está numa energia tal, aquela pessoa que não vai com a sua cara lá, ou que você não vai com a cara dela, ela está numa energia diferente da sua, e não tem como você amar ela da mesma forma que você ama aqueles que estão ao seu lado, né? Sua família, seu filho, sua mãe, não tem como, é outra coisa, é outro tipo de amor que ele está falando. Aí ele diz uma coisa que é muito engraçada, assim, ó, como vocês não têm palavra para tudo, como o seu vocabulário, olha só, como o seu vocabulário é muito pobre, vocês acabam usando a mesma palavra para várias coisas. Então nós estamos dizendo para vocês amar os seus inimigos, mas não estamos dizendo para você amar eles do jeito que tá? Hoje amar os seus inimigos é não retribuir o mal, né, com o mal. Retribua o mal com o bem. Não deseje rancor nem ódio. Não deseje vingança. Tá? A gente deve buscar o perdão. Fábio, mas é difícil perdoar. Né? Buscar. A doutrina fala em buscar. Ela nunca fala assim, ó, perdoe. Busque o perdão. Busque. Como que é buscar o perdão? A gente tem que olhar para dentro. Tem que observar. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Que dor que causou em mim aquela ação? Por quê?
Por que a pessoa falar aquilo para mim dói tanto? Será que é as palavras que foram ditas? Será que é quem disse? Porque às vezes a mesma palavra dita na boca de outra pessoa, você não dá a mínima importância. Né? Tanto faz como tanto fez. Mas veio daquela pessoa, nossa, né? Por que que aquela pessoa, a outra tem o direito e a outra não? Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Bom, aquela pessoa, porque eu criei uma expectativa X, porque aquela pessoa é uma pessoa que eu respeito e tal. Ok, você criou a expectativa. Né? Por que que a pessoa agora ela tem que ser obrigada a corresponder com as expectativas que você criou? Então são coisas que a gente treina para a gente pensar, né? Para que a gente não caia na armadilha de ter esses pensamentos negativos para com as pessoas. Né? Porque senão a gente também está no mesmo patamar. Se a gente continuar tendo esses tipos de pensamento para com os outros, se a gente continuar tendo esse tipo de ação para com os outros, né, a gente também vamos ser iguais a eles. Então não há do que reclamar. Né? Não há motivo para você ficar zangado ou zangada ou, né, cabisbaixo aí, né, se você também tem esse tipo de comportamento. Então, a prática da empatia é justamente a gente observar que do outro lado não há um inimigo declarado. Ele pode se declarar um inimigo. E ele tem todo, né, como a gente está dizendo aqui, tem todo o direito de falar o que ele quiser. Entendeu? Mas você não deve tratar as pessoas como inimigos. Quando eu tratava alguns processos mediúnicos no passado, eu lembro que eu enxergava esses espíritos que vinham aí, que a gente tratava como inimigos. E, né, descia a paulada, falava um monte, a gente, né, tem um processo doutrinário, eu conversava com eles, tal, mas eu tinha aquela visão, né? Pô, esse cara é um inimigo, eu tenho que tirar ele porque ele tá fazendo mal, né, tal, não sei o quê. E mesmo estudando, compreendendo a doutrina, naquele momento específico, eu tinha essa visão. Né? Até que fui chamado pela espiritualidade, e aí eles falaram, olha, cara, é o seguinte, não tem inimigo, não é uma guerra, não é o bem contra o mal. Né? Não tem isso. Quem está inventando isso aí são vocês aí da Terra. Vocês que criam esses embates. Vocês que criam essas polaridades aí de bem e mal. Né? Que tem que pegar esses espíritos e, né, não sei o que e tal. E aí e vai evoluir. Todo mundo vai evoluir. Essas pessoas que você está tratando hoje, que são os obsessores, nada mais é do que espíritos que ainda não têm o conhecimento necessário para entender que o que eles estão fazendo agora é errado. E outra, eles estão em processo de sofrimento, porque foram lhe tirados direitos lá no passado. De alguma maneira, e a gente, né, às vezes não era alertado do que, mas existia uma ligação específica para com essas pessoas. Direitos foram tirados de ambos os lados. E está todo mundo magoado. Então são espíritos que estão machucados por dentro, gritando, implorando por um anseio, gritando por um socorro, gritando para que enxerguem que eles estão em dores. E a forma que eles encontraram hoje é essa. Então não devemos tratar essas pessoas como inimigos, mas apenas como pessoas que estão em sofrimento. E a partir desse momento eu lembro muito bem que eu parei de chamar eles como inimigos. Né? Isso, né? Assim como irmãos, como companheiros de jornada. Nem falo como espíritos inferiores. Às vezes a gente encontra você pega alguns processos de doutrina e você vê a pessoa falando, né? Os nossos irmãos inferiores. Inferiores a quem? Essa é a pergunta. Uma vez num processo mediúnico lá, e numa reunião mediúnica entre o pessoal do curso, e uma das pessoas citou isso. Ah, não, são os irmãos inferiores, tal. Eu perguntei, mas são inferiores a quem? A você? A mim? Porque a gente está no mesmo planeta.
Estamos passando pelas mesmas situações. Você tem defeitos, ele tem defeitos. Você acredita em algumas coisas, ele também acredita. Então, qual que é o parâmetro para a gente dizer que esses são inferiores? Nós não temos essa concepção de falar sobre isso. Né? Nós não temos. E nós não podemos cair nessas armadilhas. Entendeu? Então, se nossos amigos lá que estão do outro lado, que são esses espíritos que estão em sofrimento e estão gritando conosco, por que que esses que estão encarnados hoje aqui ao nosso lado, vivenciando e trazendo essas dificuldades às vezes, também não são irmãos em dificuldades, em sofrimento, e não nossos inimigos? Apenas pessoas que estão gritando para serem ouvidas. Às vezes estão com atitudes distorcidas, sim, e não sabem agir de outra maneira. Porque a experiência da vida, a experiência das vivências, seja dessa vida ou das vidas passadas, formaram dentro dele, né, o caráter que ele tem hoje. É uma forma, às vezes, de defesa que a pessoa encontrou. Da mesma forma que nós temos nossas formas de defesa. Então, da mesma maneira que essas pessoas, nós temos pessoas ao nosso lado que são difíceis para nós somos difíceis para muitas pessoas. Mas olha só, nós queremos que as pessoas sejam compassivas conosco. Né? A gente quer que o outro entenda por que eu feri ele. Eu falo assim, olha, cara, não, você mereceu mesmo, olha só, você fez isso assim comigo, tal, tal, tal. Eu quero me explicar ainda. Porque eu quero dar razão às minhas estripulias. Dar razão ao mal que eu causo. Mas eu não quero dar ao outro a oportunidade, né, dele também fazer isso. Porque eu só quero o que é bom para mim. O outro que se vire. Então nós devemos começar a ter esse respeito. Esse respeito só começa com essa empatia de observar o outro. Por isso que o tema era, né, a prática da empatia. Que a prática da empatia, quando a doutrina nos diz que nós devemos, de alguma maneira, não guardar o rancor, né, o desejo de vingança, buscar o perdão, tá? Sem pensamentos ocultos, olha que legal, coloca isso, ó, sem pensamentos ocultos e sem condições. Sem condições, ou seja, o perdão que a gente tem que buscar, ele não pode ter um pensamento oculto. Tô perdoando você, mas no fundo, no fundo, né, eu ainda tenho um certo, né, ranço aí que a gente fala. Não faça isso. Se não está no seu coração, não minta. Não perdoe as pessoas só porque você quer que elas fiquem caladas e vão embora logo. Seja real, converse. Olha, eu até aceito que você esteja aqui ao meu lado, a gente retome as conversas, mas eu ainda tenho um certo receio, não sei se as coisas... Né? Faça. É difícil? É. Antes eu não falava, ficava. Hoje eu falo. Pessoas que se distanciam e voltam, eu converso. Falo, olha, é o seguinte, assim, assim, assado. Me magoei aqui, me magoei aqui. E agora estamos nesse passo. Se vai funcionar ou não vai funcionar, não sei. Pode ser que dê errado de novo. Às vezes eu não mudei, às vezes o problema sou eu. Às vezes não é você. Às vezes é você. Mas eu não posso simplesmente falar assim, não, tá tudo bem, beleza, pode vir e tal, te perdoo. E ficar ali esperando o próximo passo errado que a pessoa dá. Eu acho que ela tem que ter ciência. A pessoa tem que ter essa ciência do que você sente, né? Quais são os seus temores. Porque senão não há mudança. Eu costumo falar para as pessoas, se vocês não falam para mim onde eu estou errando, lá na frente vocês não têm o direito de me cobrar. Não tem. Porque eu não sabia. Às vezes eu estava agindo cegamente. Né? Então temos que ter esse cuidado. Tá? E é isso. Então a gente tem que buscar, né, como diz aqui a doutrina, que a gente não vai pegar essas pessoas e abraçar e virar o melhor amigo. Não vai virar. Tá? Eles não vão ser os seus melhores amigos. E não é isso que a doutrina quer da gente. Ela quer que a gente seja sincero.
conosco e para com o nosso próximo. Isso é agir bem, independente do que os outros façam. Então façam isso com carinho, com amor, com dedicação. Vocês têm essa capacidade de fazer isso, porque vocês são filhos do mesmo pai. E o pai não criou filhos para fazer o mal. Ele criou filhos para fazer o bem. O que acontece é que, às vezes, nós, cobertos pelas paixões terrenas, por esse universo que nós reencarnamos, nós acabamos tomando decisões equivocadas, né? Então, comecem a mudar suas atitudes. Não revide. Não tem esse pensamento de revide. Não fique esperando que o outro se lasque. Não faça isso. Mostre as suas opiniões. E aí, a partir daquele momento, a pessoa vai ter os caminhos dela, ela vai decidir. Se ela quiser continuar agindo dessa maneira, você pode se afastar, é um direito seu também. Tudo bem? E a doutrina ela não acusa isso. Ela inclusive diz em algumas passagens lá que os espíritos seguem caminhos diferentes. A única verdade que a gente tem é que lá no futuro a gente pode se reencontrar. A gente vai se reencontrar, porque é o caminho que todo mundo vai seguir, né? O destino é o mesmo para todo mundo. Todos vamos estar lá um dia. Vamos todos chegar lá. Tudo bem? Os caminhos são diferentes. Nesse exato momento agora, pode ser que os caminhos que aquela pessoa ou que você está tomando não sejam parecidos. E aí as divergências acontecem. Tudo bem? Mas, mesmo assim, temos pessoas com que a gente tem que caminhar. Como eu disse, no nosso trabalho, às vezes, lidamos com pessoas difíceis. Mas não precisamos compactuar com essas ideias. Ela pode desejar o mal para você e pode até agir querendo fazer o mal para você. Mas você não pode fazer isso. Você não deve. Poder você pode. Vai lá e faça. Mas você vai sofrer as consequências. Igual essa pessoa vai sofrer também. Você não quer isso. Você está buscando outra coisa. Senão você não estava aqui me escutando. Você quer melhorar. E se você quer melhorar, o caminho é esse. O caminho é, por mais que seja dolorido olhar para a pessoa querendo fazer mal para você, você olhar para ela e falar assim: olha, cara, espero que, né, espero que você encontre paz no seu coração. Às vezes algumas pessoas vinham até mim e eu via que estava totalmente errado. E às vezes eu falava assim: olha, eu espero que você esteja certo. Eu espero. Eu prefiro estar errado. Eu gostaria de estar errado. Mas pelo que eu conheço e pelo que eu vejo, eu entendo que esse caminho não é o bom. Isso que você está fazendo, né, esses caminhos que você está tomando, não é legal. E para mim, é importante que eu não siga isso, né? Claro que eu não sou um santo aqui na Terra. Tenho minhas falhas, né? Mas eu tendo a tentar corrigi-las o mais breve possível. O tempo vai te mostrando, vai te deixando mais sábio nesse sentido. É isso que a gente tem que aprender, né? Infelizmente, algumas pessoas falam: infelizmente, eu só vou aprender isso com 70, 80 anos, aí já acabou, né? Acabou aonde? Né? Porque nós somos espíritos eternos, estamos aí, né? O que você está aprendendo agora, nessa sua idade, pode ser que não sirva para agora, mas vai servir para outras existências, ou vai servir para agora mesmo, né? Porque todo momento é momento de mudança. Vocês agora, com quem eu estou falando agora nesse exato momento, não é a mesma pessoa que acordou hoje. Não é. Vocês já passaram por um monte de coisa. Pequeninas coisas que vão mudando a gente. A gente tem que parar com essa ideia de constância. A gente acha que nós somos constantes e tudo o resto muda ao nosso redor. Só a gente que não muda. E não é isso. Tudo muda, inclusive nós. E se nós não enxergarmos que nós somos essas mudanças, nós não temos nenhum direito de cobrar as mudanças dos outros. Se nós achamos que está tudo bem conosco, que está assim, é beleza, né? Então devemos nos olhar, né? Justamente, que nem a pessoa colocou aqui, que
é viver com uma pessoa que se acha dona da razão, né? E às vezes é melhor calar e deixar a pessoa pensar que está certa. Justamente, inclusive numa das lives que a gente conversou, uma das coisas que eu falei era a gente dá a oportunidade do outro de achar que ele está certo. Às vezes ele não está. Você está vendo claramente. Mas às vezes a gente tem que dar essa. Cara, beleza, você está certo. Fechou. Vamos seguir nossa vida. Porque não vale a pena. Não vale a pena, né? Então devemos, de novo, usar o nosso tempo para as coisas que são devidas. Aquilo que importa. O que nós queremos. Tá? Essas pessoas que nós, né, chamávamos de inimigos e não vamos chamar mais, são apenas pessoas que estão dando os gatilhos necessários no nosso entendimento, para que a gente observe o que ainda mora dentro de nós e que vem à tona quando mexe na nossa ferida. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossas ambições, né? Esses sentimentos negativos. Não é o seu amigão, né? Aquela pessoa que te adora que vai fazer isso. Essas pessoas normalmente passam a mão na nossa cabeça, não nos deixam enxergar, ok? Quem vai fazer isso são essas pessoas. São essas pessoas que vê a realidade do que nós somos, muitas vezes. Tá? Elas enxergam, tá, o que nós estamos apresentando. Você pode falar assim para mim agora, Fábio, mas eu não sou desse jeito. Às vezes as pessoas falam coisas de mim e eu não sou desse jeito. Então a pergunta que você tem que fazer é: o que eu estou exibindo para os outros? Às vezes a forma de me apresentar, a forma de eu me expor está sendo errada. E acontece, né? Tem uma passagem da doutrina que ela diz que o invejoso realmente, a pessoa que tem inveja, é muito ruim. Mas também é ruim aquele que causa inveja. Então, às vezes, a gente fala que os outros são invejosos, mas será que nós não estamos dando uma razão para as pessoas serem invejosas? Nós não estamos nos expondo de determinada maneira, causando no outro essa inveja? Nós também somos responsáveis por isso. Então, devemos ter esse cuidado. Certo, gente? É isso que eu tinha para falar hoje. E espero que vocês tenham gostado. Alguém colocou aqui que travou. Travou para mais alguém aí? Só me falam se está rodando para mim poder finalizar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Hoje eu falei bastante, né? Vocês ficam caladinhos aí. Beleza. O Alexandre falou que está normal. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Alguém quer expor alguma opinião? Fábio, não é isso. Você está falando besteira. Não tem nada a ver. Ou tá certo. Ou alguém quer deixar ah, alguma opinião aí? Adriana só absorvendo. Então absorva bastante. Importante de absorver os conhecimentos é que eles, de alguma forma, depois eles se convertam numa prática. Que é super difícil, com certeza. É extremamente difícil. Ainda mais quando vem aquela pessoa, né? Tem uma música que fala assim, todo mundo tem aquela pessoa, né? Todo mundo tem aquela pessoa que pisa no nosso calo. A gente tem pessoas que não gostam de ver a gente feliz. Problema dela. O problema é dela. O que nós não podemos deixar é que pessoas, esse tipo de pessoas, nos conduza. Quando essa pessoa te tira do equilíbrio, eu falo isso, já falei em algumas palestras, né? A Cleonice que falou que estava com saudades. Obrigado, né? E
Eu falava em algumas palestras lá no Chico que eu dava, quando a gente fica perturbado porque alguém fala alguma coisa conosco, alguém traz alguma coisa e nos deixa perturbado, eu estou falando para aquela pessoa o seguinte: olha, tá aqui a minha vida, tá nas suas mãos. O que você quer fazer com ela agora? Que aí o que você fizer, ou o que você mandar, eu faço. Nós estamos colocando as nossas vidas na mão dessas pessoas. Pessoas desequilibradas, que estão em desequilíbrio. É isso que a gente tem que fazer? A gente está colocando a nossa vida aqui, que é preciosa. Tenho certeza que vocês acham que é preciosa a vida de vocês. E vocês estão colocando as suas vidas na mão dessas pessoas? Não, não é isso. Então a gente tem que ter aquela separação do joio e do trigo. Observar o que as pessoas estão falando. Eu falo bastante isso. Olha, observe. Falou, você ficou magoado, né? Desceu aquela. Às vezes a pessoa fala alguma coisa. Né? A minha esposa às vezes briga comigo lá, fala alguma coisa, eu fico magoado. Eu falo, mano, aí fala o que pra ela? Ó, tá bom, deixa eu pensar aqui o que você falou. E aí eu fico lá no cantinho, no cantinho, parece um gatinho lá, fico no cantinho lá, não fala mais comigo e tal. Aí eu penso, reflito o que ela me falou, tal, tal, tal. Tem coisas que tá beleza, 90% das coisas. Tá beleza, era isso mesmo. E aí eu falo, ó, tem que mudar. E tem coisa que não, tá viajando lá, entendeu? Aí eu falo, não, isso aqui não é assim não. De repente eu mostrei alguma coisa errada pra ela. Mas a gente tem que ter esse discernimento de sentar e falar, observar, falou, por que que eu estou magoado assim? Por que que as pessoas, o que falou, como falou, quem falou, causou isso em mim? Por quê? É verdade? Não é verdade? Seja sincero com vocês, entendeu? Se vocês não, enquanto vocês não serem sinceros com vocês, admitir eu sou assim mesmo, tá? Eu estou nesse momento agindo dessa maneira, mas eu posso mudar, eu posso ser diferente. Eu tenho toda a capacidade do mundo de melhorar e eu vou buscar fazer isso. Uma das coisas é não tentar, né, criar vingança em cima dos outros, né? Tentar prejudicar as outras pessoas porque elas nos prejudicaram. O problema é delas, deixa elas fazerem isso. Nos reerguemos, nós temos amigos, nós temos pessoas que nos ajudam. Apeguem-se a essas pessoas, não se apeguem àquelas que querem te fazer mal. A gente não fala muito de ligações fluídicas, de ligações para com aquelas pessoas. É isso. Com quem você quer se apegar? Com quem vocês querem se apegar? Com essas pessoas que querem te fazer mal ou com as pessoas que podem te ajudar? Tá? Escolham. Essas escolhas vão determinar como vai ser a sua encarnação aqui, né? Como você vai passar seus dias. Que tipo de felicidade você está abraçando agora, né? Então, que busquemos as boas relações e deixemos com que aqueles que nos queiram mal, né, que eles sigam a vida deles, né? Certo? Indica uma leitura? Eu não sei, não gosto de indicar muita leitura. Eu leio muito o Evangelho, então, Evangelho segundo o Espiritismo, e leio a codificação, né? Leituras. Vou ver se eu faço um levantamento e passo para vocês muitas leituras de livros. Aí eu faço um post para que todo mundo consiga olhar lá, né? E de alguma forma pegar. Se eu falar aqui, muitas vezes as pessoas não vão ver até o fim do vídeo e também fica aí. Mas prometo para vocês que indico algumas leituras, tanto da parte espírita como de outras especialidades, que é importante para as nossas mudanças. Certo? Bom, acho que já deu, acho que falei bastante, né? E fica aqui o meu abraço, minha gratidão por todos. Todo mundo que apareceu gente nova aí. Fico feliz, né? E fico aqui a minha gratidão a todos mais uma vez. Espero que o que eu falei aqui de alguma maneira sirva para as mudanças que cada um de vocês tem que fazer na vida de vocês para melhor. É isso que a gente busca sempre, tá? É uma mudança para melhor. Esse é o nosso intuito, certo? E hoje, na nossa live, a gente falou como não deixar com que essas pessoas
que queiram o nosso mal não nos afete tanto assim. Porque de alguma maneira elas vão nos afetar sim, tá? E isso é importante, essa afetação, no sentido de que vai fazer a gente acordar para uma realidade, tá? É isso, tudo bem? Mas não porque a gente tem que aceitar tudo que vem de lá, tá? Sejamos honestos conosco mesmo, sempre. Seja honesto com você. E isso começa a ajudar bastante na mudança que cada um tem que fazer, certo? Então, fico por aqui. Mais uma vez, meu obrigado e paz e luz a todos. Graças a Deus.